O Expresso Paulistano faz uma parada no Catavento Cultural. O espaço foi inaugurado em março de 2009 e ocupa uma área de 8.000 metros quadrados no Parque Dom Pedro II. São mais de 250 instalações divididas em 4 seções: Universo, Vida, Engenho e Sociedade. Para nos acompanhar nessa visita, o vereador André Matarazzo, do PSDB, e o presidente do Conselho Administrativo do Catavento Cultural, Sérgio Freitas. Muito obrigada, Sérgio, por nos recepcionar aqui no Catavento Cultural. Prazer. Ao André, nós devemos que ele nos ajudou na instalação e depois nos ajudou na fase em que foi secretário da Cultura. Então é um grande prazer acompanhá-lo aqui, André. Aliás, foi uma escolha do senhor, né, vereador? Foi uma escolha minha, porque tem um significado muito grande o Catavento Cultural para mim. Quando nós estávamos na prefeitura ainda, na gestão do José Serra, veio a ideia de se fazer o Museu da Criança. E para isso foi escolhido e convidado o Sérgio Freitas, que concebeu esse museu, estruturou o museu e na época nós tivemos o imenso trabalho de recuperar o Parque Dom Pedro. A ideia era recuperar todo o Parque Dom Pedro, instalar o Museu Catavento aqui, ou o Catavento Cultural aqui, de forma a revitalizar toda essa região, que a gente espera que ainda vá acontecer. Inclusive o Palácio das Indústrias também teve que ser totalmente reestruturado para poder receber o Catavento, né? Foi reestruturado e não foi uma obra civil tão grande, mas a mobilização interna de adaptação. O prédio, por exemplo, tem 72 bombas hidráulicas, tem 4 tipos de telhado. É um prédio muito bonito, mas de 1923. Então, teve que se fazer muito trabalho de adaptação, além do trabalho de instalação do museu propriamente dito. Lembrando que tinha uma dificuldade adicional, não é, Sérgio? Porque o prédio é um prédio tombado. Tombado. Então, cada movimento que você faz, ou cada obra que você precisa fazer, é necessária autorização de todas as entidades de preservação, tem que dar autorização. Então foi um trabalho feito com muito detalhe, com muita precisão. Nós participamos, inclusive, para dar aprovação para a colocação desses vidros que vocês estão vendo aqui nesse claustro daqui. Até para isso, obviamente, é necessária a autorização de todos os órgãos para que seja feito. Agora, uma coisa que é muito presente, vereador, na sua administração, desde que o senhor trabalha com a gente a vida inteira praticamente, é essa preocupação que o senhor tem de a cidade ser da população. A cidade e a população ter uma aproximação maior. Nós sermos os donos da cidade, né? E o fato do senhor ter escolhido os museus e tudo mais é uma aproximação que o senhor faz da gente com a nossa cidade. Sem dúvida, quando eu sugeri para vocês de nós fazermos uma série nos museus da cidade, porque São Paulo é um dos maiores polos culturais da América Latina. Aqui nós temos hoje 2 polos culturais, o do centro e o do Ibirapuera. Aqui no centro, onde você tem o Catavento Cultural, aqui ao lado está sendo instalado o Museu da História de São Paulo. Aqui pertinho, você está no Parque da Luz, você tem o Museu da História da Língua Portuguesa, tem o Museu de Arte Sacra, tem a Sala São Paulo e terá o grande Complexo Cultural da Luz. E o segundo polo de cultura é o Parque do Ibirapuera, onde está instalado lá o Museu de Arte Contemporânea, o Museu de Arte Moderna, o Museu da Cultura Africana, que é uma beleza, o chamado museu, que tem uma das maiores coleções de objetos artísticos africanos dentro lá. E tem o Museu das Culturas Populares também,
lá no Parque do Ibirapuera. Então, esses dois polos merecem ser apropriados pela população e, obviamente, que a gente divulgue o máximo, por isso eu acho que esse é um dos papéis da TV Câmara, mostrar aquilo que São Paulo tem de bom para a nossa população. A gente vai ter muito trabalho pela frente, né? Se Deus quiser, um trabalho bom. Sérgio, vamos falar um pouquinho do Catavento Cultural, né? São 4 instalações, como essas instalações elas foram escolhidas? Elas vieram meio naturalmente até, não é? Porque você poderia colocar aqui no Catavento qualquer coisa que interesse a um jovem, porque não são só crianças, são jovens e adultos, poderia qualquer coisa do conhecimento humano. Então nós dividimos arbitrariamente em universo, começa desde o Big Bang, veio até a formação da Terra. Na Terra desenvolveu-se a vida, que culminou com o homem, e o homem desenvolveu muitos conhecimentos, então é a seção de engenho, que é quase física, não é? Mas tem também problemas de sociedade, especialmente no Brasil, e que nós colocamos aqui no segundo andar do prédio. Então as 4 seções se desenvolveram assim muito naturalmente, quase como uma historinha contada. Queria falar também uma coisa interessante do Catavento para quem está nos ouvindo. Ele está num lugar muito fácil de chegar. Quer dizer, uma das razões que o Sérgio escolheu o Parque Dom Pedro era justamente pela facilidade de acesso pela estação do metrô que existe aqui do lado e pelo terminal rodoviário também. O Catavento hoje deve ser o museu de maior frequência aqui de São Paulo, no Brasil, não é isso, Sérgio? Quantas pessoas passam pelo Catavento por dia? Nós estamos esperando 4.000 pessoas, são visitas todas voluntárias, não vem escolas, não vem nada disso, são realmente famílias que vêm aqui. 4.000 por dia é um número bastante grande. Não, e o valor do ingresso é irrisório, né? São R$6 a inteira e 3 para meia. E nem sei se digo aqui, mas sábado é gratuito. Então, enche mais aí. É que esse é um dos objetivos. Quando o Estado de São Paulo, o governo do Estado implantou o Catavento, administra o Catavento, é um equipamento que é para a sociedade. Quer dizer, ele tem um preço muito barato de ingresso que é apenas para ajudar na sua manutenção. Mas o fundamental é que as pessoas visitem, porque você tem aqui experiências ao vivo que as crianças podem fazer, né? Quer dizer, os equipamentos são todos interativos. Não é um museu que você vem só para olhar, você vem para mexer. Então, é dos poucos museus que não tem aquela plaquinha, não toque nas peças, ao contrário, é para você tocar. E, aliás, nesse momento, está tendo uma exposição muito interessante que veio em função para mostrar como aqui a coisa, como o pessoal daqui é antenado. E aqui nós temos uma exposição que foi inaugurada semana passada, que é a evolução do macaco ao homem. Está exatamente agora, abriu essa semana aqui no Museu Catavento. Que é do Walter Neves, né? Inclusive, eu passei por essa exposição, vereador, e conversei com alguns visitantes e tinha uma pessoa ali que ela conhecia tanto o museu em Nova York quanto o da França. E ele falou que nunca viu uma exposição tão completa sobre a evolução do homem, nem lá em Nova York, nem lá na Europa, como ele viu aqui. O Walter Neves é um professor aqui da Universidade de São Paulo e é um craque realmente nisso e teve a habilidade de sintetizar na dimensão do catavento. Aqui não é para dar muita informação, coisas complicadas, é para dar informações importantes de um modo simples. Ele soube fazer isso. Você tem também aqui
uma que vale a pena conhecer, uma parte que veio do acervo do Museu de Ciência e Tecnologia, da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, que são os aviões, onde as pessoas podem entrar dentro, ver como funciona, as locomotivas antigas, tratores antigos e alguns canhões, se não me engano, alguns equipamentos de guerra. E agora vai ser inaugurado aqui atrás o borboletário. Nós estamos esperando, o Catavento Cultural está esperando apenas que o governo do Pará, o IBAMA do governo do Pará, autorize a transferência das pulpas para cá, ou seja, os embriões de borboletas que virão para cá. Então, o que é muito interessante é que você tem, você tem a história do mundo, a história da natureza, a história do homem, de forma separada, de maneira muito fácil e de maneira participativa, onde você toca nas coisas, você tem as sensações, você utiliza todos os seus sentidos, a visão, o olfato, o toque, enfim, você participa de cada uma das experiências aqui do Catavento Cultural. Aprender ciência de uma forma lúdica, né? Como o senhor vê a ciência no nosso país hoje? É importante, mas também precisa a aplicação daqueles que forem alunos, tem que mergulhar no estudo efetivamente. Eu dou uma parte, mas não tiro a importância da outra parte, acho muito bom. E o Brasil não tem saído bem aí nos exames internacionais, hoje há várias provas que se fazem em vários países, a posição do Brasil não é boa. Então a função, em comparação com outros países, a Coreia, que nós vemos hoje com um fenômeno mundial, aqui no Brasil nós estamos cheios de carros coreanos, era um país de pescadores há 50, 60 anos atrás. Então teve uma evolução extraordinária, muito maior na média do que o Brasil. Então nós temos que dar mais atenção a essa parte, fazer com que os nossos jovens gostem mais de matemática, continuem gostando das outras coisas, mas gostem mais de matemática, dos métodos científicos, e o Catavento é exatamente uma contribuição nesse sentido, mas também, por exemplo, dá atenção às borboletas, porque os jovens vão entrar aí dentro e aqueles que gostam, a borboleta vai posar no braço deles, vai dar uma experiência sensorial. Vereadora, a gente também tem umas instalações novas aqui, que de submarino, uma viagem que a gente faz no fundo do mar e uma viagem que a gente faz no universo. Sem dúvida nenhuma. E depois tem alguns cursos muito rápidos, por exemplo, para jovens, principalmente para as meninas adolescentes, de prevenção à gravidez precoce, a problemas de drogas, como evitar, os problemas que ela traz. Aliás, tem uma exposição aqui interessante contra o tabagismo, para quem fuma, ver os males que o tabaco faz por dentro da pessoa. Enfim, ele é muito interessante. E uma outra coisa que é importante lembrar é que ele é totalmente acessível. O Catavento foi feito também de forma inclusiva, para qualquer pessoa que tem algum tipo de deficiência, ela tem como visitar o Catavento Cultural, como participar de todas essas experiências, como participar dessa grande viagem que é uma visita ao Catavento Cultural. Fala um pouquinho sobre essa acessibilidade, Sérgio, que é super importante. Isso foi, desde o início, foi montado com essa condição. E nós trouxemos aqui até a Mara Gabrilli antes da inauguração para ver se está bom mesmo, o que temos a melhorar. E ela disse, não, está bom, não tem nenhuma sugestão. Então, continuou como está. Foi sempre uma grande preocupação aqui. Agora, falando em ciência ainda, o senhor falou sobre matemática. Eu acredito que é uma coisa que deveria ter sido um pouco mais explorada. Tem um cantinho? Deveria. Acontece que são 5 mil assuntos, 10 mil assuntos, 20 mil assuntos, não sei, e foram sendo pensados. Não é fácil fazer aqui no Brasil, então algumas coisas deram certo, outras não deram certo. Aqui estão as coisas que deram certo. Matemática seria, até porque eu gosto bastante, uma ambição minha fazer, já tentei 2 vezes e por acaso não deu certo. Mas, se você for às nossas instalações aqui subterrâneas, existe um espaço lá que está determinado exatamente para colocarmos alguma coisa sobre matemática, que tem muita coisa interessante e é padrão nos museus desse tipo no mundo inteiro. Vai conseguir, então, concretizar o seu sonho? Vamos.
colocar, não tenho música, não tenho xadrez e não tenho matemática, 3 coisas de que eu particularmente gosto muito. Lembrando, né, que o Sérgio Freitas é um campeão de xadrez. Ele tem como ensinar xadrez de forma muito agradável. Eu tenho certeza que também nessa questão da matemática, que é das coisas que acho que todo mundo que está nos vendo, quer dizer, os filhos, né, ou quem está na escola, tem pavor. Eu tinha pavor de matemática. Né? Todo mundo, tenho certeza, e quem diz que não, é porque está mentindo. Mas existem formas, quando a gente cresce é que a gente vê, que existem formas muito agradáveis de aprender matemática e ela se torna uma ciência extremamente interessante e muito útil no dia a dia da gente, da mesma forma como a física, que quando a gente aprende na escola é meio chatinho, mas quando você entra aqui, faz as experiências ou participa nos equipamentos, você vê que a física se torna um negócio super interessante e muito gostoso de ver. Vou pedir para vocês contarem até 3. Tem um laboratório de química em que até nós conseguimos a participação de uma empresa privada que doou um novo laboratório inteiro aqui para nós. Foi uma das primeiras iniciativas que tivemos, a Baia, e que está muito bonito, funciona muito bem. Eu levei até uns sustos lá, porque tem umas explosões. Mas isso eu controlei lá, olha, não quero explosão aqui que venha causar. Aliás, tudo aqui foi feito com um padrão de segurança que excedesse os requerimentos legais. Por exemplo, as balaustradas ali em cima tem balaustradas naquelas varandas, eu mandei fazer, faz 10 centímetros mais alto do que o que a lei pede, porque nós queremos realmente que haja uma segurança total aqui dentro e esse ponto nós olhamos também lá. É algo muito seguro mesmo e acessível, como o vereador falou há pouco. De vez em quando cai uma criança da locomotiva. Discutimos se deveriam subir, não deveriam subir. Puxa, mas elas saem do ônibus correndo, admiram-se e tal. Eu vou botar uma placa, é proibido subir aqui, então nós deixamos subir e de vez em quando vai cair alguém de lá, mas do chão não passa. É isso aí, nós calçamos embaixo e deixamos a criança se divertir por completo. Vereador, a importância do catavento cultural para a educação da nossa criançada, já que a gente estava falando dela. Bom, eu sou daqueles que entendo que dificilmente você aprende, só a educação formal, né, ela educa, mas a cultura é que transforma. Então, o catavento cultural tem essa função de transformar as crianças, por um lado, e transformar o ensinamento em alguma coisa muito interessante e muito aprazível para as crianças, ou seja, fazer com que a criança tenha prazer em aprender. Eu acho que a experiência do catavento cultural, ela mostra o quanto as escolas deveriam se modificar hoje em dia. Que você, quando traz uma criança aqui, o rendimento dela, com um dia de visita a esse museu, certamente é maior do que quase um ano de uma escola padrão, daquela que você senta na carteira e fica escutando e tomando nota. E ela passa a apreciar mais também as ciências. Não tem a menor dúvida, porque aqui você aprende na prática, você aprende se divertindo, que é como todo mundo gosta de aprender. E quando a gente cresce é que a gente percebe o quanto é fundamental o conhecimento. E o catavento aqui é um celeiro de conhecimento. Vou usar uma expressão popular, deixar minhoca na cabeça das pessoas que visitam. Então, nas várias instalações, por exemplo, existe uma frase ali com algumas coisas em paralelo que existem mais estrelas no céu do que grãos de areia em todas as praias e desertos da Terra. É uma coisa que faz a gente pensar. Ali fora nós temos
um modelo desse tamanho da mãe comum de todos nós. A Lúcia está ali fora. Então, eu não preciso dizer que nós todos somos irmãos. Estamos brigando muito, especialmente em alguns lugares aqui da Terra, mas é óbvio que todas as raças são a mesma. A mãe é comum de todos nós. Então, procuramos deixar essas minhocas que ficam trabalhando a cabeça das pessoas e passando ideias boas. Será que existem mais estrelas do que grãos de areia? Então, agora eu fiquei Isso preocupado. os astrônomos. E é importante o pessoal vir aqui no Catavento para ver. A curiosidade que aguça o conhecimento da gente, né? É, isso aí. Exatamente, explorando isso, a curiosidade. A gente está acabando o nosso passeio aqui pelo Catavento. O senhor tem alguma consideração final? Eu gostaria que as pessoas curtissem esse programa, vissem tudo que foi feito, tudo que tem aqui e realmente viessem visitar. Esse espero que seja um programa de uma série que a gente possa fazer visitando os maravilhosos museus que nós temos tão perto de casa aqui em São Paulo. Venham. Estamos Obrigada de braços pelo museu, abertos. viu? Obrigado aí. Eu já aproveito para agradecer em nome da população essa maravilha toda que é o Catavento Cultural. bem. Eu venho aqui sempre que posso, trago sobrinho, família, enfim, é muito gostoso aprender, como a gente falou agora, com a curiosidade. E eu queria aproveitar então e dizer que a nossa parada no Catavento termina por aqui e a gente se encontra no próximo Expresso Paulistano. Até lá!